Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Começamos mais um Rotine-se. Reta final de janeiro já. O mês já começou a todo vapor. E logo, logo vão começar as aulas. E esse papo eu tô nadando de braçada. Porque é um papo que eu gosto muito, que é a rotina com os filhos, né? E nesse papo a gente inclui aí crianças, adolescentes. É o primeiro ano que efetivamente as crianças estão voltando às aulas pós-pandemia, aulas presenciais. E com certeza isso vai dar uma boa bagunçada aí na rotina. E para isso trouxemos uma convidada super especial, né, Ju, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Ela é psicóloga e professora e também coordenadora da pós-graduação da FAI. Fala um pouquinho mais dela, Ju. Vamos fazer um suspense aí. Então, ela já ficou famosa no nosso podcast aqui, porque ela já trouxe duas pessoas que a gente entrevistou, que foram gratas surpresas que a gente conheceu aqui, que foi a Isa e a Aline, né? E agora a gente tem aí ela vindo para contar um pouquinho sobre por que né, ela tem esse histórico aí dentro da psicologia e o que ela traz para a gente. Vem para cá, Prof. Lília Caron. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo ótimo. Lilian, vamos lá. Como vamos fazer esse ano acontecer de uma maneira mais leve? Porque rotina com os filhos, eu vou te dizer que para mim tem sido desafiador. Acho que tem sido desafiador para todo mundo, né, Valéria? Eu acho que os pais, se tem uma coisa que está difícil, é os pais se encaixarem de volta nessa vida aí, né? Não sei quem tá mais, eu não consigo nem escolher quem tá mais complicado, sabe? Os pequenininhos que estão começando a entrar nessa rotina de escola agora, não viveram isso antes da pandemia, né? Ou os adolescentes que viraram adolescentes na pandemia, quando os pais viram aquela criatura que estava ali, virou um adolescente, eles não viram isso acontecer, né? E esses também estão sentindo bastante, né? Não sei se você tem um desses, ou os mais, né? A minha tem 4 anos. Já está na escola, mas é um dia a dia tumultuado, né? Novas descobertas, tá a 1000 por hora, né? E escola pós-pandemia só? Ela entrou ali, ela entrou um pouquinho depois, já estava no final, digamos assim. Sim. Talvez seja nessa época, né, de férias aí, o maior desafio não é nem a rotina da criança de férias, né, mas conciliar a rotina dos pais que não estão de férias com a rotina da criança que está de férias, né, porque parece que as coisas funcionam durante o ano, né, você tem aquela tua rotina, você sai, deixa a criança na escola, vai lá, volta, né, tem uma rotina que já se encaixou, assim, agora encaixar a rotina das crianças e a rotina dos pais nas férias, talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem nas férias, né? É verdade. Estou sentindo isso na pele. Exatamente, né? E sabe que uma grande preocupação também é a questão assim, porque a criança tem que ser criança, né? Uhum. Então, a importância de não sobrecarregar, eu tenho todo um cuidado nesse sentido, de ter um tempo realmente de qualidade para a criança também não fazer nada, ou também fazer atividades mais tranquilas em casa, e aí no período da escola também ter essas pausas. Então, assim, como é que a gente pode começar nesse assunto, assim, pensando como fazer a gestão, né? A gestão da rotina da casa, da rotina da família e dos filhos, para a gente começar o ano e pensar aí numa gestão mais eficiente para 2023. Acho que talvez seja melhor a gente separar um pouco essas faixas etárias aí, vai ser muito difícil a gente colocar tudo num pacote só, né? Perfeito. A criança pequena, acho que isso que você falou é super importante, assim, uma coisa pra gente pensar muito mesmo, assim, né? Do quanto a criança também precisa de um tempo de fazer nada, né? Assim, a gente vive uma corrida muito grande, né? A criança que tem lá a escola, às vezes a escola em período integral e mais uma atividade, e o inglês, e aí um esporte, eles também estão bem sobrecarregados, né?
Para as crianças pequenas, esse fazer nada é muito complicado, né? A criança, ela não tem o hábito de não fazer nada, ela quer fazer alguma coisa, né? Talvez o mais importante para a criança, né, seja, não é que ela não vai fazer nada, mas que ela vai fazer alguma coisa livre, porque a escola, por mais que a criança seja pequena e ela esteja brincando no contexto da escola, é uma brincadeira que tem hora para começar, que tem hora para acabar, que não é uma brincadeira que ela escolheu, né? A professora, ela não tem como, né? Seria inviável a professora deixar cada um fazer o que quiser na hora que quiser. Ela vai ficar maluca, né? Em um dia. Então, tudo é muito direcionado, né? Agora todo mundo vai pintar. Agora todo mundo vai no parque. Agora todo mundo vai lanchar. A gente não consegue, né? No contexto escolar, aí, respeitar a vontade de cada um. Então, o simples fato de você deixar que essa criança, né, leve o tempo que ela quiser para fazer a atividade que ela quiser, já dá um tempo, né, para que ela também, de alguma forma, né, claro que proporcional aí a ser criança, não é a mesma coisa que a gente, mas essa rotina é estressante para a criança também, né? Existe um estresse envolvido nisso, né? De você o tempo todo ter coisas para fazer e ter horário, e a gente sabe também, assim, né, o quanto é difícil para a criança pequena essa nossa rotina. A gente tem pressa, né, gente? Não tem assim, você tem uma hora para chegar no teu trabalho. E a criança, ela gostaria de poder fazer as coisas mais devagar às vezes, aí a gente vai empurrando, né? Então, você já começa você a pôr o uniforme, porque você precisa que ela saia rápida, a comida já está pronta. Tem coisas que a gente não consegue dar o tempo da criança nessa rotina do dia a dia, né? E que, se a gente puder permitir esse tipo de coisa nas férias, importante para eles, né? Que eles possam ter um tempinho, assim, maior, de acordar com calma, de fazer as coisas deles com calma na hora que eles quiserem, né? Isso nos pequenininhos, assim. Nos maiores, o adolescente, principalmente, assim, ele já consegue entender um pouco melhor essa noção aí, gostam, inclusive, né? Da noção de poder não fazer nada, né? Então, aí ele já tem uma liberdade diferente de férias. Adolescente, assim. inclusive, adora não fazer nada. Sim, eles gostam. Não precisa nem dar essa ideia para eles. Não. Pelo contrário, é melhor dizer que não tem. Não tem essa possibilidade. Ou então tem, né? Eles gostam de ficar fazendo coisas nos horários errados, assim, ficar jogando de madrugada, daí quando vem as férias. Daí eles, na verdade, eles bagunçam a rotina deles de uma tal forma que depois eu acho que para retomar o pequeno, acho que a gente até consegue organizar isso melhor, né? Mas o maior, eu acho que é mais difícil, né? Ele entende o que é estar de férias, mas ele também sofre, acho que muito mais no retomar a aula depois, né? As crianças pequenas, algumas coisas é mais fácil de manter, assim, né? Claro que você consegue manter com mais facilidade uma rotina de horário, por exemplo. Com a criança pequenininha, mesmo que ela esteja de férias, você vai dar um dia mais tranquilo para ela, mas é importante ainda você manter uma rotina de horário adequado de sono, por exemplo. Não vai isso eu ia perguntar, né? Mesmo. É importante para eles. Tempos de tela, essas coisas, né? Porque eu não sou a mãe que deixa tudo muito solto, não consigo. Né? Tem que ter um ordenamento do dia. São duas coisas que eu prezo bastante, que é o horário do sono e o tempo nas telas. Assim, mesmo nas férias, eu costumo não deixar tudo muito solto. Isso. Assim, o sono, né? Quanto mais as pessoas estudam sono, quanto mais a gente está caminhando nisso, mais a gente sabe o quanto o sono é importante para uma vida saudável, né? Que é, daí, no caso, tanto saúde física quanto saúde mental também, né? Então, o quanto conseguir segurar aí que a criança tenha uma vida regular de sono é melhor para ela, né? Enquanto, é claro que no adolescente, isso vai virar uma guerra tão grande que às vezes você precisa pensar um pouquinho se vale a pena essa guerra nas férias, né? Porque você já tem que travar essa batalha em todos os outros meses do ano, né? A férias é aquele mês do desisto. Vai, faz o que você quer e larga a mão. Mas talvez, né? Será que não é importante até para o adolescente, porque aí já é um pré-adulto, né? Ter realmente esse momento meio sem regras? Isso, exatamente. Limpar um pouco a mente, sabe? É bem isso mesmo. E que o adolescente, ele tem um ritmo biológico um pouco diferente também, né? Que ele consegue dormir depois, né? O adolescente, ele troca o dia pela noite quando ele
né, fica lá jogando, ou fica simplesmente conversando com os amigos e tal, e dorme de manhã, né? As crianças, às vezes, elas não conseguem fazer isso. Tem criança que, se você botar ela para dormir às 9 da noite, ela vai acordar no mesmo horário que se você botar ela às 10, às 11, vai chegando uma hora que ela vai ficando uma chata, porque ela tá cansada, e ela não reconhece que aquilo que tá acontecendo é cansaço, né? Então, a criança pequena, ela tem ainda, principalmente, assim, se você consegue nas férias, que é uma coisa meio comum aí dessas férias de janeiro agora, né? Se você tem uma rotina de praia, ou se você consegue estar um pouquinho, de repente, mais livre, vai passear, vai fazer um negócio, essa criança está cansada, e não é o mesmo tipo de cansaço, mas é um cansaço físico mesmo, né? Então, quanto mais a gente conseguir manter algumas coisas de uma rotina mais saudável para a criança pequena, melhor vai ser para ela, né? Então mantém, né? Mantém a Valéria comemorando, vocês não estão vendo, mas ela está comemorando ali. Yes, ponto para mim. E pelo menos esse acertou, né, Valéria? Essa tá na... Gente, eu sempre li muito, eu sempre pesquisei muito e tentando também entender o quanto era o meu querer e o quanto a necessidade dela, porque é muito difícil, cada ser humano é um, né? Cada um tem o seu jeito, embora seja uma criança de 4 anos, ela é toda do jeito dela mesmo, né? Então, acho que também precisa ter esse equilíbrio, né? Até a necessidade de horas de sono, né? Você precisa aprender quanto que é a necessidade dela, que pode ser diferente da tua necessidade, tudo, né? Acho que isso é um ponto importante, assim, também, claro, né? Não é exatamente esse o nosso foco hoje, mas a gente precisa aprender a conhecer a criança e ver que ela tem algumas necessidades que são diferentes da nossa, né? Isso tem relação com sono, mas isso tem relação com afeto. Isso tem relação com uma série de coisas, né? E é uma coisa que os pais vão tendo que aprender, assim, né? O que eu preciso fazer com essa criança que é um pouquinho diferente. Às vezes você tem mais de um filho, isso vai ficando mais claro ainda, né? Quanto a necessidade de um é completamente diferente, às vezes, da necessidade do outro, né? E você tem que ir meio que rebolando no meio dessa confusão aí, né? Os nossos pais, agora que estão escutando rotina, estão desesperados. As mães estão pensando assim, elas já falaram que a gente precisava se autoconhecer. Agora elas querem que a gente precisava se entender. Agora elas querem que a gente entenda os nossos filhos para conseguir montar uma rotina. O povo vai largar os... né? Agora eu vou entregar a idade mesmo, né? Vai largar os bets aqui, porque não vai aguentar, né? É muito autoconhecimento para uma pessoa só. Mas a vida é assim, né? A vida é assim, a gente tem que investir tempo, investir conhecimento e assim vamos. Liquidado o período de férias. E aí vem as aulas. A correria só aumenta. A correria só aumenta. Para algumas famílias, esse começo é extremamente estressante, né? Porque tem criança que vai chorar no começo, tem gente que passa aí uma semana, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do ritmo da escola, assim, né? Nesse processo aí de adaptação escolar. Então, vai chorar um pouco, é criança que chora, é mãe que chora, é pai que chora, chora todo mundo de tudo que é lado, né? Tem um período difícil aí de adaptação, assim, né? Importante a gente pensar, né, que... e a gente sente isso na gente também, né? Vamos combinar que a gente volta das férias e aquela primeira semana parece que você nunca esteve ali naquela rotina, não é? Esquece até senhas, né? Nem sabe a senha do computador, mas... Vontade de chorar até a gente tem, né? De pensar, voltar para aquele mesmo ritmo, aliás, se a gente pudesse... A sensação que a gente tem, né? A gente meio assim, em um dia eu tô adaptado à vida das férias, né? Mas me adaptar de volta ao trabalho leva vários dias. Parece que a gente esquece até como é que senta na cadeira no trabalho, tudo, né? Uma coisa... Exatamente, né? Daí também você não pode obrigar a criança a voltar achando serelepe para o primeiro dia de aula, né? Porque... Pior é que eles vão, às vezes, muito alegres e felizes. Né, mas... Acho que essa hora é a hora que o pai e a mãe choram, né? Que eles estão, parece que assim, nossa, tá contente de me largar aqui de novo, tá indo embora para ficar com os amiguinhos agora. Mas sabe que no meu caso, o que eu falo assim, quando ela volta às aulas, eu falo, pronto, agora eu tô de férias. Porque, gente, não adianta. Férias de mãe, né, com criança em casa, não é férias. Não é. É uma outra realidade, né? Nos maiores, até vale a pena, assim,
se você sente, né, que a criança já tem uma faixa etáriazinha ali, que você liberou essa organização de sono, por exemplo, que a gente está falando, você conseguir retomar isso uns diazinhos antes é importante, porque senão a criança vai nos primeiros dias para aula se sentindo muito cansada, né, se sentindo muito mal, e essa visão disso, né, assim, perceber que isso é uma coisa que vai fazer bem para a criança, vai ficar como responsabilidade dos pais. Uma criança não vai ter essa noção, né? Ai, olha, semana que vem começam as aulas, então hoje eu vou começar a dormir no horário certo, vou começar a acordar. A criança não vai fazer isso, né? E acho que os pais, às vezes, se sentem muito, né? Assim, é difícil, tadinho, mas ele ainda está de férias, vamos deixar mais um pouco, tá? É importante a gente manter em mente, né, que tudo que a gente faz em prol do desenvolvimento saudável dessa criança, a criança naquele momento pode não entender que isso é para o bem dela, mas você sabe que você está fazendo isso para o bem dela, né? Então, põe ela nessa rotina um pouquinho antes, que vai ajudar aí ela a se sentir melhor nessa primeira semana, né? Se você sabe que uma criança que, poxa, você vai ter que adaptar, que talvez tenha uma dificuldade ali, tira esse agravante, né, do cansaço. Então, bota ela numa rotina uns dias antes, coloca para acordar de repente, né, para que ela vá entrando no ritmo. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta, vai entrando no ritmo, né? A gente volta normalmente para as aulas e em seguida vem o carnaval, né? Geralmente dá essa bagunça. Na hora que você consegue pôr a criança no ritmo, vem a bagunça do carnaval, né? Porque normalmente ali a gente volta às aulas finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e o carnaval entra no meio desse negócio, né? Então, na verdade, mesmo a rotina da criança vai voltar depois do carnaval, né? É quase como aquela história de que a gente só volta a trabalhar depois do carnaval. A criança só vai retomar uma rotina de verdade depois do carnaval, né? Porque ela vai. O adolescente, acho que talvez até consiga voltar mais fácil, né? Mas a criança pequena, acho que até não entende, né? Ela estava em casa, volta, daí volta de novo a ficar em casa. O que aconteceu, né? Que bagunça é essa na. Pelo que eu vi, se eu não estou enganada, mas o ano que vem vai dar assim, umas 3 semanas, né, de aula, para algumas escolas quase 4 antes do carnaval. Então, os pequenos, eles já vão estar em 3 semanas. 3 semanas, que eles já estejam adaptados, né? Então, eles já vão estar, às vezes é ruim, é pior, né, do que essa condição, quando as coisas são assim, tipo, tem aula lá uma semana e daí porque o carnaval para 3 dias, né, que é bastante, você inverte a semana, né, você fica com 5 dias em casa e 2 na escola, né. Se ele está mais perto, mais complicado. Como vai dar aí umas 2, 3 semanas, acho que são 3, as crianças já vão estar mais adaptadas, elas já vão estar um pouquinho mais tranquilas aí, né? Mas sempre, isso não é... O feriado sempre dá uma bagunçada na coisa, né? E não tem muito jeito, né? E as mudanças de rotina, né? Essas adequações, às vezes até acontece alguma coisa com a gente, as crianças são impactadas, né? Não tem como, é o dia a dia ali, né? Uhum. Exato, a gente também se perde um pouco com tudo isso, né? E eles vão sentindo aquilo que está acontecendo ali dentro de casa também, assim, né? Nas crianças pequenas, né, gente, essas férias, elas são um período grande aí para eles, né, assim, eles vão esquecendo daquilo, vão vivendo aquela outra realidade que é gostosa, né, é óbvio, em casa e tal. É bom começar a falar sobre isso, né, pelo menos ali 1, 2 semanas antes para os pequenos, né, assim, para que eles comecem a ir pensando sobre isso, assim. Então, sempre que possível, sem forçar muito essa barra, né, a gente não vai sentar e conversar sobre a escola. Você solta umas coisas, assim, para a criança começar a pensar sobre isso. Eu acho que agora já a professora deve estar com saudades de vocês, acho que ela já está pensando o que ela vai fazer, né? Aí você vai soltando umas coisas, assim, né, talvez tenha alguma coisa nova na escola, talvez tenha tal coisa. Vai soltando umas coisas sobre a escola, assim, para a criança começar a pensar sobre isso, para ela começar também a entender, talvez principalmente aí, né, as crianças que começaram para a escola esse ano, então a primeira vez que elas estão vivendo essa realidade de férias, eu fico um tempão na minha casa, mas eu vou ter que voltar para lá, né? Parece que essa escola já deixou de existir lá, já foi, acabou, né? Era isso que eu tinha para fazer de escola na minha vida, não, né?
Começar a soltar umas falas sobre isso, assim, sabe? Se isso faz parte da rotina, se é fácil, se tá ali meio por perto, às vezes até passar na frente da escola, né? Logo a gente vai voltar, tchau pra escola, né? Vai pondo isso na cabeça, assim, né? Pra criança ir lembrando. Acabei de descobrir que minha mãe usava dessa psicologia comigo. Porque você vivia dando tchau pra escola, Ju? Conta aí. Não, é que eu vou contar para vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem por que eu me saquei essa agora. Eu morava em São Paulo, pequena, e a gente vinha passar as férias aqui em Curitiba, né? E daí daqui a gente ia para a praia. Então, realmente, para mim, parecia assim, que eu passava 6 meses na praia, né? Porque a gente às vezes virava o ano em Curitiba, às vezes virava o ano na praia, e lá no Santa Marcelina, em São Paulo, a gente normalmente começava as aulas em fevereiro. Então, eu ficava janeiro inteiro, às vezes até voltava perto do carnaval ou depois do carnaval, então era quase 1 mês e meio de férias aqui, assim, lá na praia, né? Fora o tempo que eu passei em dezembro aqui na casa dos avós e tal. Aí, janeiro era a época que, né, começavam a falar da escola, não sei o que lá, de repente surgiu o material escolar todo lá na praia. Eu ajudava a encapar o material escolar, começava a olhar para o material escolar, se envolvendo começava a arrumar. Ela começava a me envolver no assunto e eu nunca me toquei, que ela estava me preparando psicologicamente para voltar para a aula, para lembrar que eu tinha escola. Que maravilha. Olha só. Você viu? Espertinha a gente sabia que a tua mãe tinha essas aptidões, hein? Nossa, viu? Ela já estava aí no psicológico trabalhando aí. Porque, na verdade, assim, acabava sendo interessante mesmo, porque a gente acabava se envolvendo ali naquela coisa de escolher a capa do caderno, né? De encapar. Ela sempre foi de encapar os meus cadernos, então eu ajudava a encapar, ficava segurando o plástico para pôr o durex, não sei o que lá, tal, aquela coisa arada toda. Então, eu acho que isso acabava fazendo, assim, lembrar que tinha uma escola, que existia isso, que tinha aquilo no meio do caminho. Quer dizer, eu já não ia tão de mau humor, assim, para voltar. Que fase gostosa que você está lembrando, Ju? Essa coisa de encapar caderno. Se a minha mãe for falar isso, ela vai dizer que desde que eu fui a primeira vez para a escola, eu olhei para ela e para o meu pai, dei tchau e falei, vou embora, né, que eu estou indo para a escola. Então, eu nunca fui uma criança que sofri para ir para a escola, mas eles ficaram chorando no portão, eu fui super de boa, assim, aquela criança má. Ai, mas eu acho que esse contato de repente, né? Vamos ver quais lápis estão bons, quais coisas você pode reaproveitar do ano passado. É uma forma também de você fazer a criança começando a lembrar daquilo ali, né? Às vezes você só falar dos coleguinhas, dos amiguinhos, dependendo do tamanho, tá tudo bem, né? É ótimo, né? Maravilhoso, mas lembrar do trabalho que também tem, dessas coisinhas, acho que isso também fica interessante, assim, né? E era uma coisa que ela fazia que agora eu lembrei, e eu gostava daquilo, eu curtia, não me tocava que aquilo, para mim, não era um sacrifício, né? Mas da maneira como era feito. Maravilhoso. Você escolher material, né? encapar. Cheiro de caderno novo, né? É uma coisa que eu nunca me curei. Eu adoro papelaria. Todo ano eu tô comprando agenda, caderno, um monte de caneta. Era isso que eu ia dizer. Eu imagino a Ju pequenininha comprando todas as canetinhas que tinha na papelaria e se divertindo. Ela ainda tem elas, inclusive um lote no escritório dela, você já viu? Um lote de caneta aqui, você entra assim, parece uma papelaria, uma loucura. A Lilian sabe que eu tenho certos problemas, né? Não, a pessoa já tinha problemas com papelaria, faz arquitetura, daí fica com mais problemas ainda. Daí tem amigas que viajam e trazem de lembrança até caneta quando viajam, né? Então, assim, as coisas acontecem desse jeito. As pessoas alimentam o vício das outras, não tem jeito. É bem isso. E a gente precisa considerar, né, que a gente tinha nessa época muito mais férias do que eles têm agora. A gente entende, né, que tem N razões aí para isso ter mudado, mas é uma mudança grande, tem praticamente 1 mês a menos de férias do que a gente estava acostumado, né? A gente terminava o quê? Final de novembro, né? Depois que já tinha uma certa idade, alguns ficavam mais um pouquinho para fazer umas provas finais, né? Mas, em geral, né, tipo, final de novembro você estava livre. E aí a gente voltava quando? A gente voltava em março. A gente ficava, né? 3 meses, numa boa. Dezembro, janeiro, fevereiro, férias, né? Agora as férias, elas praticamente se resumiram a 1 mês aí, né? Teve escola que foi até o quê? Algumas até 16 de dezembro.
e eles vão voltar no começo de fevereiro. Vamos combinar que aqueles últimos dias de dezembro, eles não são muito férias, né? Porque a gente vive aquele auê e corre pro Natal e corre pro Novo Yahoo, né? A hora que você se acalmou no começo de janeiro, tem um mês praticamente de férias, né? Muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? Nessa época aí que a Ju As próprias férias de julho, né? Porque a gente também tinha julho praticamente o mês inteiro, né? E agora as férias também estão mais curtas no meio do ano, né? O descanso das... As crianças realmente, acho que a gente tem que ensinar elas também a aproveitar esses períodos de férias. Acho que isso que vocês estavam falando de... que nem a Valéria falou, né, de dar esse tempo, que nem para a Flora ali, para ela brincar um pouco mais, porque realmente as férias estão menores, a gente ainda tinha um tempo maior, que até a gente, né, eu lembro de amigos que iam para aquelas colônias de férias no colégio, porque ainda dezembro, passava metade de dezembro na colônia de férias, porque o pai e mãe não tinham o que fazer com a criança, largavam lá no colégio, o colégio ficava aberto praticamente para as crianças continuarem indo, né, porque... não tinha onde deixar e eram para atividades extras, né? Tirando os grandinhos que às vezes ficavam para umas provinhas a mais aí, para aproveitar um pouco mais a mensalidade paga no colégio, né? Fazer jus à matrícula que foi feita, né? Mas eu acho que isso que é ensinar, eu acho que as crianças a curtirem férias também, eu acho que é um pouco aprenderem, né? A forma de ter isso um pouco diferente do que a gente teve, né? Nossa infância foi diferente. Não sei, acho que a Valéria já não pegou tanto quanto a gente, né? Porque a Valéria tem 10 anos a menos, mas é um bebê, praticamente. Não, mas pegou bastante de férias boas ainda, porque essa mudança radical aí de 200 para 220 anos dias letivos é bem mais recente. Ainda pegou umas férias boas. Peguei sim. Eu acho que se a gente for pensar nisso, assim, né, de ensinar a criança também o que ela vai fazer nas férias, como é que pode ser essa rotina e tal, né, o tipo da coisa, principalmente para os pequenos, né, a gente vai ensinar muito mais fácil e com muito mais tranquilidade, a gente vai ensinar muito mais pelo exemplo do que blá, 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 né, sabe que criança pequena, a gente fica falando e eles estão escutando blá, 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 e só a palavra que ele quiser do meio da frase, né. Tipo o desenho do Snoopy, assim, que não escutava nada do que acontecia lá. Então, né, assim, ó, nós estamos de férias, vem aqui, vamos ver um filme, né? Senta aqui comigo um pouco, vamos ficar aqui um pouquinho, agora a gente vai fazer tal coisa. Tentar, na medida do possível, e mostrando para essa criança opções, fazendo isso, né? Às vezes, coisas bobas, assim, que podem parecer bobas, né? Eu vejo muitas vezes, os pais se culpam porque, gostariam, claro que todo mundo gostaria, né, gente, de proporcionar férias muito legais para todo mundo, né? Mas nem sempre essa é a realidade. Às vezes, você nem consegue tirar férias junto, né? Para muitas famílias, as férias acabam sendo tumultuadas e as pessoas não conseguem tirar férias, a família inteira junto, porque para conciliar essa criança de férias, você precisa tirar férias, metade das férias da criança, o outro tira férias, metade da criança, e ainda negocia com todas as vós e tias possíveis, né? Porque alguém precisa ajudar a dar conta disso, né? E às vezes essas férias, todo mundo junto, não tem como acontecer, porque se você tirar férias todo mundo junto, depois você faz o quê, né, com a criança? Então, a gente vai, em alguns momentos, precisar criar estratégias em casa, e vale tudo, né? Joga lá uma toalha no chão da sala, o dia do piquenique pode ser ali mesmo, né? Se der para sair, para o parque, para algum lugar, se não estiver chovendo, né? Que não é muito fácil aqui nessa cidade, Curitiba, né? Eu acho que pra quem não conhece Curitiba, né? Faz o piquenique na sala. Curitiba, acho que a dica do piquenique na sala é muito boa. Porque, né? Em Curitiba, tudo que você puder fazer na sala funciona bem, porque não é fácil. Mas, né? A gente tem falado muito aqui de saúde mental, né? É o primeiro papo que a gente foca na questão dos filhos mesmo. Eu acho que a gente podia direcionar um pouquinho para isso, né? Do quanto a rotina, como criar e desenvolver uma rotina que seja saudável, apropriada, né? Porque a gente está na formação dos adultos do futuro, né? Então, uma coisa que eu abomino e tento o máximo não fazer é não apressá-la. Então, assim, vamos, tá no horário, estamos com pressa. Eu nunca uso a frase estou atrasada. Porque a gente vai condicionando de forma que ela vai vendo isso e tendo referência, ela vai ser a atrasada do futuro.
né? Então, eu já me programo para isso. Mas é um dos pontos. Mas, assim, como deixar essa rotina mais leve, mais saudável, trabalhar a saúde mental dos filhos, né, em geral, para que a gente tenha não só um ano, né, mas tenha uma vida muito melhor, né? Sim. É sempre importante a gente pensar, né, que assim, se você tem uma intenção de cuidar da saúde mental do seu filho, primeira coisa, cuida da sua, né? Se você conseguir estar bem, a chance de você conseguir proporcionar coisas melhores para a criança é muito maior do que se você estiver mal, né? Às vezes vale a pena parar e pensar, né? Quais são as brigas que vale a pena brigar, né? Será que eu preciso realmente que todo mundo saia de casa pontualmente 7:55, lindamente vestidos? Talvez alguns dias você vai sair com o cabelo meio virado, às vezes você vai levar a criança para a escola com o cabelo meio virado, e a professora, gente, ela está acostumada, ela sabe que isso vai acontecer. E as professoras fazem cabelo na educação infantil, é fantástico. Fantástico, sempre vem com um cabelo diferente. Exatamente, né? Às vezes a criança invoca de manhã que vai de pijama para a escola. Tá bom, vai de pijama para a escola, né? Às vezes a gente precisa pensar se vale a pena, né? A gente se angustia muito com coisas que talvez a gente pudesse deixar um pouquinho para lá. Deixa para lá o que for possível deixar para lá. Claro que algumas coisas a gente tem que cuidar. A gente sempre vai ter que cuidar do que é segurança dessa criança, né? Se de alguma forma a escolha que ela está fazendo, a ideia que ela teve naquela manhã pode trazer algum perigo para ela, e você vai ter que dizer não e para, e é isso, né? A gente precisa protegê-los, a gente precisa, né, mantê-los nutridos e tal, mas algumas coisas não vale a pena às vezes, né? A gente quer sair de casa perfeitamente do jeito que a gente combinou, do jeito que a gente planejou, né? E a criança naquele dia achou que era mais legal botar o tênis rosa. Ou naquele dia ela achou que era mais legal, né, que ela não fosse com a mochila, que ela não uma sacola. Vai com a sacola, né? Escolhe as brigas que vai realmente valer a pena comprar, né? Porque, assim, algumas coisas vão precisar ser discutidas, vão precisar ser feitas, então, se você puder deixar algumas, ajuda, né? Tá muito sobrecarregado para o adulto, e a gente está passando isso para a criança, né? Então, acho que, num primeiro momento, assim, tentar fazer alguma coisa para que você esteja bem. Se você conseguir, né, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco menos de estresse para a tua vida, você também vai conseguir passar isso para a criança, né? A gente vê muito, né, que os pais se cobram muito. E aí a gente até pode dizer que as mães em especial, assim, né? Se cobram muito, se culpam muito por um monte de coisa, né? A gente não vai fazer as coisas com perfeição, né? Ser mãe, ser pai, educar uma criança, cuidar disso tudo, não vai sair perfeito. Não vai ser perfeito, né? A gente vai cometer erros, assim como você comete erro em qualquer outra função da sua vida. Se você parar para pensar, você acha que você é uma filha perfeita? Perfeita é muito, muito pesado. Você não é uma filha perfeita, né? E você também não é no seu trabalho perfeita, você erra também. Por que como mãe a gente não pode errar, né? Então, algumas coisas vão passar meio batido, às vezes vai sair com uma camiseta que tá suja, às vezes vai sair lá com o cabelo meio torto, né? E às vezes a criança vai querer de um jeito, você vai querer de outro. Deixa as coisas passar um pouquinho, né? Para que você também não se acabe nisso, né? Para que a relação seja o mais leve possível. É difícil, né? A gente não vai chegar numa coisa assim tão tranquila. Às vezes vai ser estressante, mas na medida do possível deixar passar algumas coisas, sabe? Sim, já me curei de muita coisa. Eu tô vendo que minha terapia tá super em dia. Porque é bem isso que você diz, assim, a gente tem, quando nasce a criança, nasce uma culpa na mãe, né? Isso é um clássico. Mas, assim, realmente, as batalhas que a gente resolve entrar é o que determina como é que vai ser o teu dia mesmo. Eu tenho uma personalidadezinha forte aqui em casa, que ela eu já nem discuto. Quer ir cabelo assim vai, quer ir assim vai, tá tudo bem. Depois a professora muda mesmo. Sim. E no caso dos adolescentes,
No caso dos adolescentes, as coisas às vezes são um pouco mais complicadas, né? De estresse, de briga, de tudo, assim, né? O Porque mundo e a cabeça do adolescente, eles é mais complexo, né? muito. E o adolescente, ele é. O que que a adolescência faz com eles, né? Assim, é como se a gente botasse uma lupa em cima de tudo, assim, né? Então você tem lá um problema que é uma formiguinha, e ele tá enxergando um elefante, né? Tudo fica muito intenso, tudo fica muito maior do que de fato é, né? Mas não adianta você, naquele momento, querer dizer para ele, né? Assim, não, isso não é tão complicado. Não adianta, né? Porque ele não vai te ouvir, não vai acreditar, e ele tem certeza, né? E tem um sofrimento aí, claro, dos pais nesse momento, porque o adolescente ele é natural, é parte da adolescência, né? Que ele comece a entrar numa onda de que a opinião dos amigos é muito mais importante e muito mais certa do que a opinião da família, né? E isso faz parte do desenvolvimento dele, né? Tem uma diferenciação aí daquilo que é família, daquilo que é a vida que ele quer ter e tal. Mas é muito doído para os pais, né? A gente entende que é doído. Tá? Então, tem muito aí também de um sofrimento que vem junto para os pais, porque, né, assim, você vê que essa criança está crescendo, que ela vai ter as ideias próprias, que ele não está mais ali o tempo todo, né, junto com você, ou até pensando da mesma forma que você. Então, um pouco dos conflitos da adolescência vem também dessa dificuldade dos pais de aceitar essa saída aí, né, esse crescimento e essa diferenciação que acontece aí, né, que não é fácil. A Valéria tá com uma cara, gente, que acho que ela tá pensando, meu Deus, quando eu chegar nessa fase daqui a uns 7 anos... Ou 15 anos. Às vezes ela vem com os papos, assim, que a gente fala, 15 anos, o que é? Mas é interessante quando a gente fala de rotina, porque eu sempre estabeleci isso desde muito pequenininha, tinha sua rotina, até por causa da alimentação. Mas já começa a vida com uma rotina ali, né? Sim. Mas, eu tenho uma amiga que tem adolescentes em casa e que ela também sempre priorizou essa questão da rotina, e mesmo em momentos de férias e tudo, é importante essa direção, porque assim, a criança precisa ter rotina para chegar na adolescência, o adolescente precisa para chegar na vida adulta. E não adianta a gente pensar que a gente não tem rotina, porque por mais escrava que às vezes se torne, a gente tem o nosso dia a dia, as coisas que se repetem e o sistema que precisa ser integrado no teu dia a dia, né? Então, minha preocupação e mentalidade nesses últimos tempos tem sido isso, de como preparar uma rotina para que no futuro isso seja melhor, para que tenha uma vida leve. Hoje é um caos o que a gente vive, a gente transpõe isso para os filhos, para os amigos, e é aquela loucura. E, na verdade, a gente quer justamente nesses bate-papos trazer aí essa dica, né? Esse insight que possa, puxa, então é isso que eu tenho que fazer, né? Como eu posso lidar assim com uma forma mais leve. O adolescente, ele já tem, né, condições aí, já deveria ser cobrado e entender, né, que ok, ele tá de férias, mas ele tá em casa, ele não tá num hotel 5 estrelas, né? E as coisas não aparecem para ele, porque assim, também não é quem é que tá trabalhando para ele. Essa fala é um clássico de mãe também, né? Exato. No hotel 5 estrelas. Isso, tipo, agora eu tô de férias, não posso fazer nada. Sim, que vai bancar essas suas férias no hotel 5 estrelas, né? Algumas coisas elas podem, né? Claro, você vai dar essa liberdade que a gente estava falando, né? Você, poxa, ok, agora eu não vou ficar cobrando que você durma num determinado horário. Vai virar à noite? Vai virar à noite. Você está dando alguma coisa, né? Não está transformando as férias na mesma rotina das épocas normais. Mas, né, cara, você pode continuar exigindo que, tem obrigações de casa que precisam acontecer, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, né? Fazer umas negociações ali no meio do caminho, assim, então tá, você vira à noite, mas, né, quando você acordar, vai virar à noite, mas pelo menos, né, coloque a toalha no lugar certo quando você tomar banho, né? Exato, se você fizer ela não vai magicamente sair
ir andando sozinha para A copeira não vem buscar, né? né? Não tem arrumadeira para levar, né? Não As coisas tem, sujas não de tem, dentro né? do quarto, né? Esses dias eu até brinquei, tava assistindo aquele MasterChef, né? Aí eu queria ter uma cozinha dessa igual do MasterChef, né? Aí, assim, o que você queria nesses utensílios? Eu falei, não, essa cozinha que magicamente aparece limpa. Tipo, o Adorei. sonho, né? Você faz tudo o que você quiser e daí quando você vira, né? Na hora que eles vão dizer que a tua comida estava boa, não, a cozinha já tá limpa, né? Poxa, era uma cozinha dessa que a gente tava eu acho que essa cozinha a gente tem que ensinar, né? Não só para os adolescentes, mas até para alguns adultos que ela não existe, né? Essa Exato, cozinha... e aí eu acho que um pouco do estresse e do cansaço dos pais vem disso também, né? Eu estou de férias, ok, e eu também, né? Então vamos lá, todo mundo continuar fazendo uma parte que precisa ser feita para que a gente se mantenha de férias, né? Então do adolescente a gente até precisa exigir um pouco mais de coisas, assim, né? Que faz parte também, né? Talvez até algumas rotinas mais, né, leves um pouco, assim, tipo, ok, né? Você não tem um horário tão certo para tomar café da manhã, mas você vai tomar café da manhã e vai lavar tua louça, por exemplo, né? Tipo, algumas coisas no adolescente a gente precisa manter, senão também o custo dessas férias do filho vai ser gigantesco para os pais, né? O custo mais emocional, né, do que exatamente financeiro, né? Não vai saber escolher as batalhas nesse momento, né? Vai virar essa é uma para brigar. Com briga, né? E essa é uma questão até para a gente pensar no se sentir parte do contexto, né? Então, quando você fala assim, puxa, você pode arrumar a mesa, né? Até hoje ela participa pra caramba. Então, assim, Flora, arruma a mesa pra mamãe, então a gente já vai colocar. Então, faz se sentir parte, né? Olha, se você deixar esse brinquedo jogado aqui, não vai funcionar. Depois vai sujar, vai estragar, você vai pisar, enfim. Mas eu acho que são culturas ou um modo que a gente aplica para que ele já vá se sentindo parte desse contexto, né? Na adolescência ele esquece disso, né? Sim. Mas em algum momento da vida ele vai retomar a sã consciência, ele vai se sentir parte disso e ajudar, enfim. E são aspectos importantes do dia a dia, né? Não tem como fugir disso, né? Sim. E a gente pode ir estabelecendo alguns combinados também, né? A gente sabe que o adolescente, ele quer algumas coisas, né? Você faz uma troca, você faz um combinado de que, ok, a gente está te dando algumas coisas, está te dando estrutura, inclusive, para estar de férias, né? E qual é a sua parte nisso, né? Quem não faz nada, não tem nada, né? Se você parar lá no teu trabalho e não fizer mais nada, eles vão te dar um salário, por quê? Porque você é bonito, simpático? Não, né? Então, isso faz parte do que eles estão aprendendo também, né? Essa questão dos combinados, Lilian, aprendi recentemente, funciona super bem. Porque tá combinado. Não tem erro. Então, o combinado foi esse. Isso funciona, e essa minha amiga que tem os adolescentes em casa, que falou, amiga, faz os combinados. E a coisa começa a funcionar melhor. Eu parei a guerra do banho aqui em casa. Isso. Porque o combinado chegou da escola, toma banho. E aí, né? Na idade como da tua, assim, né, até um pouquinho mais que isso, às vezes é até legal ilustrar esses combinados, porque fica mais fácil para a criança pequena, né? Tá vendo isso. Então, aquela coisa mesmo, assim, de uma tabelinha, um quadro, alguma coisa. Tomou banho, vai lá e põe a sua estrelinha, vai lá e marca alguma coisa, faz aquilo que tá na tua rotina ali e vai marcando, né? Então, tá marcado, tá tudo certo. Não tá marcado, né? Alguma coisa de consequência isso tem, ou não tem, né? Uma consequência porque você não deu conta de tudo que você tinha para fazer. Às vezes, colocar isso mais visual ajuda também, né? Já apliquei essa técnica também, funciona. Funciona. Nossa, funciona muito bem. Essa é uma boa dica, né? A gente, até para quem não usa isso, pensar nisso como uma forma para a criança visualizar o que está acontecendo ali, até como forma da gente introduzir a rotina na vida da criança, né? Porque eu acho que a gente fala um pouco também da dificuldade de nós, né, entendermos da rotina, mas é porque nós, na infância, adolescência, no início da nossa
adultez ali, a gente não teve essa conversa com mais propriedade sobre gestão de tempo, como fazer com as rotinas. Então, se você já traz isso, que nem a Valéria está fazendo com a filha, desde pequenininha, eu acho que ela vai se tornar uma adulta melhor do que a gente, assim, nesse sentido, né? Porque ela já vai ter uma consciência melhor dos tempos que acontecem as coisas e de que ela pode aproveitar melhor até o tempo, porque a gente hoje, acho que a gente corre demais porque a gente acha que está perdendo tempo o tempo inteiro, né? Então, a gente também tem essa pressa, né? E me corrija se eu estiver errada. Essa questão do quadro é também um incentivo para desafiar a criança. Porque assim, nossa, eu tô com tantas estrelinhas. Aqui eu tô com uma bolinha, que o meu era a bolinha vermelha. Ah, eu tô com uma bolinha vermelha. Ah, então eu vou me comportar porque eu vou ganhar a estrelinha. Ou vou fazer tal coisa porque eu vou ganhar. Então você acaba tendo atingindo mais que um objetivo, mais que só cumprir a tarefa, né? Exato. E a gente precisa pensar, né, gente, que assim, as férias, elas saem um pouco mais, é mais longo, a gente entra um pouco mais, a gente vive, a criança vivencia mini experiências desse fora da rotina todo final de semana, né? A gente tem uma rotina diferente, né? Então isso também já vai ensinando um pouquinho para a criança, né? Como é que é a minha rotina do dia de escola, como é que é a minha rotina, a minha vida no dia que é final de semana, né? E isso é uma coisa que também funciona muito bem com um quadro, com um calendário maior, que a criança pode ver, assim, né? Porque aí a gente sabe, fala, olha, a gente tem que acordar todos esses dias, ir para a escola, tem que fazer tarefa, tem que fazer não sei o quê, né? Mas a gente tem o sábado e o domingo, né? Então, isso também vai dando, assim, pitadinhas do que é esse sair da rotina, tá? Porque tem uma questão importante aí, que é difícil de balancear, mas que a gente precisa tentar encontrar um ponto, que é assim, a rotina ela é importante, mas nas crianças a gente precisa cuidar para que a gente também não coloque nelas uma pressão muito grande de tudo muito certinho, assim, né? Porque coisas acontecem na vida, né? Quando você tem uma rotina muito rigorosa o tempo todo, quando acontece um imprevisto, a gente já está mais preparado para isso, né? Mas acontece um imprevisto, a criança se desestabiliza muito, né? Sim. Então ela precisa saber que às vezes acontecem coisas que a gente precisa fazer outra coisa, né? Então, às vezes, cuidar um pouquinho também para que ela tenha, né, essa coisa dessa flexibilidade, assim, de lidar quando os imprevistos acontecem, né? Então, um equilíbrio meio difícil, mas que faz parte também, né? Muito importante. Isso porque a gente nem entrou na rotina de com pais separados, mas isso a gente vai convidar para um outro papo. Isso. Porque essa também é uma engraçada. Eu acho que isso tem que dividir em compartimentos, senão a gente não dá conta de falar de tudo aqui, né? Vamos introduzindo uma coisinha de cada vez. Isso é um desafio tanto. Lília, que incrível, que bom poder contar com a tua experiência, que bom, né, poder transmitir um pouco aí de conforto até para os pais, porque, né, acho que rotina é muito bom quando depende só de você. Isso é ótimo, mas quando depende do filho, do chefe, né, de outras pessoas envolvidas, um filho, 2 mais. Então, acho que sempre que a gente puder orientar e trazer dicas e informação, acho que é sempre muito rico. E muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma delícia estar aqui com vocês esse tempinho, né? Quem sabe a gente pensa em mais algumas coisas mais pra frente também. Já tem pauta anotada, com certeza. Aqui, e Valéria de cabeça baixada ali, já com certeza anotou ali. A gente pelo menos tem mais umas 2 ou 3 pautas com você aí pra gente vir tratar aqui. E Lília, se o pessoal quiser entrar em contato com você, algum pai, alguma mãe aí que se identificou, esteja assim um pouco preocupado e querendo de repente conversar, trocar uma ideia para levar o filho para conversar com você, quais são as suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você, por favor? Tem o Instagram, que é psicóloga Lilian Caron, e pode ser por e-mail também, liliancaron@gmail.com. Legal, então, muito obrigada por ter vindo aqui, estar aqui falando com a gente, ter dado essas dicas aí e contado para os pais e para as mães que tá tudo bem se alguma coisa acontecer, né? Vai dar tudo certo.
no final vai dar tudo certo. Vai. A criança vai com tênis verde e um cor-de-rosa para a escola e não Vai. tem problema, tá tudo bem. Naquele dia, ok, né? De repente ela vai lançar uma moda, inclusive. Vai. Nossa, eu já fiz isso na adolescência, Ju. Olha o que você foi me resgatar. Gente. Mas muito bom. obrigada. Foi excelente fechar o mês com você para trazer esse assunto, para a gente poder, né, dar um pouco de paz aí para as cabeças dos pais e das mães aí, para eles pensarem um pouquinho melhor aí e até analisar como que vão levar o ano, escolhendo, né, quais brigas vão ter com os filhos e quais não, para poder melhorar um pouco aí a convivência dentro de casa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Um beijo. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!